Eu vi o peso em minhas costas, caminho curto, coração cansado, contando culpas, noites longas sem respirar, olhando o chão. Mas tua palavra me alcança, rompe o silêncio em meu porão. Tua verdade me levanta, tira o medo da minha mão. Quem sou eu pra tanto amor, pra tamanha compaixão? Mesmo assim tu me chamaste pelo nome, pelo nome. Tu lançaste meus pecados para trás, onde eu não posso mais achá-los, onde a culpa perde a voz e só tua graça fala. Tu lançaste meus pecados para trás, como quem apaga a dor do passado. Hoje eu vivo aos teus pés, livre em teus braços, Pai. E assim estamos na mudança da imagem do Senhor dos Passos, que se vai dirigir para a Igreja Matriz. Encontra-se aqui no recolhimento de Santa Maria Madalena e vai em procissão neste final de tarde de sábado. Fizeste da minha amargura uma canção de teu favor. Quem sou eu pra tanto amor, pra tamanha compaixão? Mesmo frágil e tão falho, tu me chamas, tu me chamas. Tu lançaste meus pecados para trás, onde eu não posso mais achá-los, onde a culpa perde a voz e só tua graça fala. Amor crucificado, vossos braços, lançai em vosso braço, a mim, pobre pecador. Lançai em vossos braços, a mim, pobre pecador. E assim a imagem do Senhor dos Passos irá passar aqui junto à Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, que organiza todos os anos esta procissão aqui na ilha de Santa Maria. O lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto. Assim, o sofrimento, a dor, Jesus, ao carregar a cruz, passa junto
ao lar da Santa Casa. A mim, pobre pecador, em extremo desmaiado, vai Jesus ser ajudado pelo bom do Sirineu. Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços, a mim, pobre pecador. Recebei em vossos braços, a mim, pobre pecador. O seu rosto ensanguentado, por verônica enxugado, bajo o véu meu Jesus, por vosso Pai.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É com alegria que aqui me encontro para celebrar convosco esta festa, Senhor dos Passos. Há pouco nós cantávamos nesta pequena procissão de dança este Senhor que com os seus passos nos introduz também na nossa vida e que nos abraça com a sua cruz, onde nós somos convidados a depositar a nossa vida também. O Senhor dos Passos, esse nosso pastor que nos acompanha nos caminhos da vida. Quero, neste momento, agradecer aqui o nosso ouvidor, o Padre Carlos, Espírito Santo, também o Padre João, também aqui o seu provedor da Santa Casa da Misericórdia, saudar esta Santa Casa da Misericórdia que dinamiza esta festa, também aqui o grupo coral que nos anima, e acima de tudo estarmos aqui para darmos graças ao nosso Deus, que esta Eucaristia seja para nos ajudar a lembrar a nossa vocação, batizados, da qual nós somos chamados e enviados para, como o Senhor dos Passos, construir a nossa vida e a vida do mundo. Peçamos perdão ao Senhor das nossas faltas. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: encha a âmbula de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem. O homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa
enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era ruivo, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou na âmbula de óleo e ungiu no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas, que são inúteis. Tratai antes de condená-las abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João.
Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que viam mendigar: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: sou eu. Levaram os fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia, em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos. Depois, fui lavar-me, agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu, que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-se, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus: já o viste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Palavra da salvação. Percorremos com o nosso Mestre Jesus Cristo os caminhos da vida. O percurso é pequenino, mas neste condensado de percurso nós percorremos os caminhos da vida, seguindo os passos com a cruz que Ele nos confia. Este Jesus confia-nos esta cruz, e com a vida que nos faz despertar também. Mesmo quando nós não conseguimos vislumbrar de uma forma clara e evidente esse dom que todas as manhãs somos convidados a tomar nas nossas mãos, o dom da vida. A vida que Deus nos oferece, com tudo aquilo que ela vai realizando, com os acontecimentos. A vida é sempre uma surpresa em cada dia, não há 2 dias iguais, vamos caminhando. E esta festa do Senhor dos Passos, nesta missa vespertina, vem-nos dizer exatamente isso. Em cada dia caminhamos, damos passos e vamos descobrindo também o que Deus vai possibilitando na nossa vida. No meio da cruz, ou fora dela, Deus está sempre presente. E à medida que nós vamos tomando consciência de quem somos, vamos igualmente assumindo as tarefas, fazendo decisões que nos responsabilizam perante nós próprios, nossos irmãos e perante o nosso Deus. É assim, à medida que vamos tomando o pulso da vida, vamos necessitando de olhar a vida no seu todo, não é? E esta vida vai-nos exigindo respostas, vai-nos exigindo decisões que somos chamados a fazer. E quanto mais cedo nós fazemos este percurso de formar a nossa consciência, de educar para ser como uma antena que apanha a emissão da vida. A nossa vida é um bocadinho assim, não é? À medida que nós vamos formando o nosso interior, a nossa consciência, à medida que nós vamos tomando este pulso da nossa vida e, de certa forma, educando o nosso olhar, educando os nossos passos,
educando a nossa forma de encarar a vida, nós vamos, de certa forma, como uma antena que apanha a emissão, portanto, assim, aqui apanhamos a emissão da vida, que nos é dada em todos os acontecimentos. Então a vida vai acontecendo, mais de perto ou mais de longe de mim, vai acontecendo. E vai exigindo respostas, vai reclamando a minha presença, vai impelindo também a nós irmos em frente, a não ficarmos parados. Porque Deus aí se manifesta-se em cada tempo, em cada pessoa, nos acontecimentos, e também manifesta-se nos mais pequenos. Esta, podemos dizer assim, é a grande descoberta que nós precisamos de fazer sempre e mais. Descobrir Deus nos mais pequeninos. Aliás, esta última, como quem diz, primeiro escrito do nosso Papa Leão XIV, vem-nos dizer isso, que a Igreja não se pode separar dos pequeninos. Viver em Igreja exige que nós estejamos próximos dos mais frágeis. E se não vivermos nesta dimensão, não estamos a ser verdadeiramente cristãos. E por isso é que é necessário sempre esta atenção nos passos que nós damos, para onde é que nós dirigimos os nossos passos, para onde e para quem. E é preciso, de facto, nós descobrirmos que quando nós dirigimos os nossos passos para os pequeninos, para os frágeis, estamos a corresponder de uma forma fiel a este mandato do Senhor Jesus, se quisermos, ao nosso próprio batismo. E para nos ajudar a compreender isso, e hoje vou ficar essencialmente por esta primeira leitura, a leitura do profeta Samuel, vemos que nem sempre o nosso olhar sobre as pessoas corresponde ao olhar de Deus. O nosso olhar sobre o mundo, sobre os acontecimentos, sobre as pessoas, às vezes um olhar muito superficial, e ficamos-nos essencialmente pelas aparências, não vamos ao fundo. Os nossos passos, o nosso olhar devem ser para ir à descoberta, para ir ao encontro do conhecimento do outro, conhecimento da nossa realidade, que exige sempre também uma atenção especial. Nós não podemos falar, não podemos ver as coisas somente por aquilo que nos dizem, por aquilo que nos informam. Temos que ser nós também a descobrir. E a primeira leitura de hoje vai-nos ajudar exatamente a encontrar esta luz, de olhar com os olhos de Deus, ou se quisermos, olhar com profundidade. Desde logo na primeira leitura, põe-se em relevo que o essencial é invisível aos olhos. Ouvimos, Deus não vê como o homem vê as aparências, Deus vê o coração. A afirmação tão clara, tão luminosa, é um convite a lutarmos contra a ditadura da imagem. Nós gostamos tanto de ver, cada vez mais vamos vendo tantas coisas, que nem sempre temos a possibilidade de processar tudo, não é? E nem sempre temos a possibilidade de irmos mais longe daquilo que nós vemos. Então, por vezes, caímos nesta ditadura da imagem. E é preciso lutar contra as ditaduras, as muitas que existem, mas também contra a ditadura da imagem, para podermos ter, ou seguir, se quisermos, o olhar do nosso Deus. E, ao mesmo tempo, descobrir a beleza e a riqueza do interior de cada pessoa. E, às vezes, são tantas as surpresas que nós temos, quantas pessoas que nos aparecem pela frente que nós não conhecemos muito bem, mas porque ouvimos falar, porque fez isto, fez aquilo, e que às vezes não corresponde bem àquilo que a pessoa é. E quanto a belo, nós descobrirmos o que há de bom na vida de cada um. É interessante, não sei se já ouviram falar, mas há um livro que foi escrito por um grande escritor espanhol, que está aí na Ribalta, Javier Cercas, que escreveu um livro sobre a viagem que o Papa Francisco fez à Mongólia. É um livro muito, muito interessante. Foi convidado para escrever um homem que não é crente, tanto que foi batizado, mas depois abandonou a igreja, que neste momento diz que
que é ateu, mas que foi convidado pelo Vaticano para acompanhar o Papa na sua visita à Mongólia. E o livro fala um bocadinho de como é que as coisas aconteceram, depois o conhecimento que ele foi fazendo, tudo aquilo que se passa no Vaticano, da própria pessoa do Papa Francisco, de ter mergulhado nesta vida do Papa Francisco e ter descoberto tantas coisas. Não significa isso que ele se converteu, mas o facto de ele descobrir tantas coisas. E, ao mesmo tempo, o que este livro faz descobrir deste escritor e também da visão de alguém que está mais fora, mas que tem uma visão também, descobre também uma visão positiva daquilo que é o ser igreja. Das coisas menos boas que existem, mas também daquilo que é o ser igreja. E é por isso que nós precisamos tanto de conhecer as pessoas, mesmo aquelas que às vezes à partida são mais distantes e que parece que estão longe de tudo. Não, estão muito atentas, estão muito por dentro daquilo que é a vida do mundo, inclusive a vida da própria igreja. Por isso é tão importante nós não deixarmos levar pela ditadura da imagem, aquela que desforma as pessoas, não é? Que não apresenta a realidade da vida de cada um. E a primeira leitura vai-nos dizer exatamente isto, que Deus vê não só as aparências, mas vê o coração. E precisamos muito de ver o coração. Por isso, nesta leitura, nós ouvimos alguém que é escolhido para substituir o rei Saúl. Um rei que já se encontra cansado, agarrado ao poder, com dificuldade em responder já ao que é preciso para ser fiel a Deus e ao povo, para servir segundo a vontade de Deus. E o profeta Samuel é chamado para ir à casa de Jessé, para escolher dentre os filhos de Jessé alguém para ser eleito, como neste caso, ser ungido rei. E é interessante que Samuel também corre exatamente este risco da ditadura da imagem. Começa a ver os filhos de Jessé, vem mais velho, um jovem alto, forte, e Samuel tem a tentação de escolher este. E Deus diz, não é este. Não é o mais forte, nem o mais vistoso. Não é este. E vai percorrendo todos os filhos. Até dizer, olha, os teus filhos estão todos aqui? Pergunta Samuel a Jessé, e ele disse, não, há um que ainda está a guardar. Não está aqui, mas está a guardar o rebanho. E é exatamente este que o filho mais novo, que aparentemente não estaria nada preparado para assumir uma missão tão grande, mas é o escolhido por Deus. Ou seja, aquilo que parece que está escondido, que não tem muito sentido, ou que não é tão vistoso e que não é tão reconhecido, é este que Deus quis escolher, David. E é uma alerta para nós. É preciso nós não ficarmos somente nas aparências. É preciso ver para além do visível, ou se quisermos, para escutarmos o que vai no interior de cada um. É uma tarefa difícil, sem dúvida, não é? Porque exige tempo, exige paragem, exige respeito, exige seriedade. Estarmos para conhecermos. E quando nós estamos para conhecermos, então é sinal que eu tenho que ouvir o outro, para saber quem é que ele é, para ele dizer de si, de falar de si. E nós, às vezes, queremos falar sempre de nós, e não temos o tempo para escutar o outro. Se quisermos conhecer alguém, temos que o escutar. Se quisermos conhecer o coração interior, temos que ter o tempo e a seriedade para estar a ouvir e a reconhecer que ali habita Deus, e ali habita os dons do Espírito. No final da primeira leitura, há uma expressão, para mim, que é fundamental, e tem a ver também connosco hoje. Depois de David ser ungido, diz a leitura, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Esta frase é significativa para nós também hoje.
E quando se diz que aqui o Espírito do Senhor apoderou-se de David, não significa que o aprisionou. Antes, pelo contrário, apoderou-se no sentido de o ajudar a libertar, de o ajudar a assumir a sua responsabilidade e de o fortalecer nesta missão que lhe tinha sido dada. Este Espírito que habitou a vida daquele jovem, que habita a vida de nós hoje e que foi habitando a vida de todas estas gerações da história da salvação, este Espírito que habita a nossa vida. Podemos dizer assim que esta é a chave de leitura de toda a vida de um crente, de um cristão batizado, que é exatamente esta presença do Espírito. Jesus, quando foi batizado, sabemos perfeitamente que, ao sair das águas do Jordão, recebeu o Espírito Santo. E este Espírito que o impele para o deserto, impele-o para a missão, impele-o para o assumir do seu trabalho, realizar a vontade do Pai. E nós, quando somos batizados, também recebemos este Espírito Santo. Este Espírito que é colocado na nossa vida para nós irmos descobrindo, pouco a pouco, neste caminho, neste percurso que fazemos da nossa vida e do nosso ser cristão, descobrirmos que não estamos sós. E depois, nesta descoberta do nosso Deus, também descobrirmos que somos chamados, somos enviados. Não vou falar hoje muito do Evangelho, será para amanhã, mas apenas ir buscar esta expressão, a piscina de Siloé, que significa enviado. E o batismo é isto, é exatamente algo que nos envia, este sacramento, este sinal que nos envia, pela ação do Espírito Santo. Esta água que nos purifica, mas somos batizados no Espírito. O Espírito é aquele que nos faz acordar para a vida, que nos faz descobrir o sentido da nossa missão, de sermos cristãos e de estarmos ao serviço de Jesus Cristo. Gostaria apenas de acrescentar mais um ponto que me parece interessante. Tem a ver exatamente com esta ação do Espírito. Nós nem sempre damos conta que Deus está na nossa vida, porque é assim, sempre foi assim. Às vezes damos conta só mais tarde, quando as coisas já aconteceram, ou quando nós mais tarde recordamos, afinal de contas, isto não começou agora, já começou há mais tempo, nas pessoas que Deus foi colocando no caminho, nos sinais que nos foi dando. Não é? O Papa Francisco, na primeira exortação apostólica que nos deu, que foi, podemos dizer também assim, o ponto de arranque para o seu pontificado, foi a grande referência do seu pontificado, que é a alegria do Evangelho. O Papa Francisco falava de uma expressão que não é muito utilizada, que significa primeiriar. Primeiriar. O que é que significa isto? Primeiriar. Significa exatamente isto, que este Deus vem à nossa vida, que o Espírito vem à nossa vida, sem nós darmos conta que Ele já está a trabalhar em nós. Não vem para nos impor nada, mas começa já a trabalhar em nós. É este primeiriar, ou seja, é este iniciar alguma coisa sem nós darmos conta. E todos nós somos exatamente assim, todos nós sem exceção. Quando nós descobrimos aquilo que somos como cristãos, já o Espírito primeiriou, ou seja, já iniciou uma tarefa, já realizou alguma coisa. E depois é só uma forma de nós acolhermos todo este trabalho que já foi feito, não é? Que foi realizado. É como aquela semente que é lançada à terra, que nós não vemos o que está a ser trabalhado no escondido, mas depois vemos desabrochar. Mas quanto tempo esta semente já não teve que ser trabalhada na terra? E assim somos nós. Quanto tempo este Deus já não trabalha na nossa vida? E depois precisamos de tomar a consciência de que Deus está em nós e que depositou em nós e deposita em nós estes dons. E podemos repetir esta frase: daquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Ou seja, daquele dia em diante, a partir do momento em que eu assumo que sou cristão, sou batizado e que assumo a missão que vou descobrindo pouco a pouco, a missão não aparece uma vez na vida, vai aparecendo pouco a pouco, mas quando eu assumo isto, então o Espírito apodera-se de nós. Porquê? Porque eu assumo que quero servir, assumo que quero estar ao serviço dos meus irmãos,
quer através da minha família, quer através da minha vocação sacerdotal, quer através da minha vocação ao serviço da comunidade, quer como cristão, quer como cidadão. Eu, quando assumo uma missão, então eu estou a deixar que este Espírito se apodere de mim, porque acredito que é Ele que me fortalece naquilo que vou realizar. Por isso, tomar esta consciência podemos dizer assim, penso que é a maior alegria que nós podemos ter. Tomar a consciência que Deus, o Espírito, habita e me envia. E por isso, nesta noite, vou ficar por aqui. Amanhã vemos de falar um pouco daquilo que o Evangelho deste quarto domingo da Quaresma nos diz, desta luz que nos é dada, desta cegueira que é ultrapassada, e por isso hoje ficamos com esta força do Espírito, com esta vocação, com este chamamento e ao mesmo tempo com esta visão que é de ir mais longe, entrar no coração, querer conhecer, desejar conhecer uns aos outros, desejar conhecer o nosso Deus. Que o Senhor nos dê sempre uma abertura de coração para assumirmos a iniciativa que Ele já realizou e continua a realizar em cada um de nós. Professemos a nossa fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, também por nós nos crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou à terceira dia, conforme vossos Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, que louvado e glória, resgatado dos mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, verdade e glorificado. Ele falou dos profetas, creio na Igreja, na Santa Apostólica, profeta salvado dos pecados e santificados, espera a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu a vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os homens e mulheres. Passamos a sua luz para a Igreja, para o mundo e para cada um de nós, dizendo: iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso Bispo Armando, aos presbíteros e aos diáconos, e os ensine a ver mais além das aparências. Oremos. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo e eles descubram os caminhos da concórdia, oremos. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e os conduza como um pastor ao seu rebanho, oremos. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e todos cheguem a ver nele o Salvador, oremos. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito, nos ensine a procurar o que lhes agrada
e nos reúna a todos no seu reino. Oremos. Pelos idosos e doentes, para que sejam confortados pelo poder da oração e que o Senhor lhes renove o ânimo e a esperança para que possam superar todos os seus males. Oremos. Por todos os que têm a missão de cuidar dos idosos e doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão, oremos. Por todos os irmãos da Santa Casa, utentes e trabalhadores, que já partiram para a casa do Pai, que gozem da luz eterna, oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é a verdadeira luz do mundo e iluminai os corações dos que não creem com a palavra e os sinais do Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba sobre suas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo mistério da encarnação, Ele iluminou o género humano que vivia nas trevas, para o reconduzir à luz da fé. E pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado, para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo, e também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças,
este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Assunção, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Matias e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos, a lembrar José Cabral dos Reis e Maria Marta Reis, e de todos os que morreram na vossa amizade. Lembrai-vos também de todos os benfeitores, corpos diretivos, funcionários e utentes desta Santa Casa que já estão na casa do Pai. Acolheis com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concede ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, não direis. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em morada,
mas dizer uma palavra para a ressurreição. Está
iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Defendei, Senhor, os fiéis que nos suplicam, fortalecei os fracos e iluminai sempre com a vossa luz vivificante os que vivem ainda nas trevas desta vida mortal. Concedei benigno que, livres de todos os males, alcancem um dia os bens supremos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, até amanhã, e de paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sustentat nos, tu ambulanus in umbris,